A morte é um evento inevitável. A morte é um fenômeno, é um encontro existencial, pessoal, inevitável. Todos nós vamos passar por essa fatídica experiência. Esta semana a polícia encontrou um fugitivo, um psicopata, um sociopata chamado Lázaro. Encontrou, houve trocas de tiro e o Lázaro morreu. E o que nós podemos analisar a partir deste fato, da morte do Lázaro? As pessoas estão fazendo memes. O brasileiro é o povo mais criativo do planeta Terra. É o povo mais criativo, no sentido de fazer piada, de fazer meme e tudo mais. Então, todo mundo está fazendo meme agora da morte do Lázaro. Fazendo meme, fazendo piadinha, sorrindo, se alegrando com a morte do indivíduo. Será que é correto? Será que é saudável você se alegrar com a morte do outro? Você sentir alegria com a morte do outro? Eu percebo nisso um sinal de uma desordem emocional. Nunca houve em toda a história da humanidade um número tão grande de pessoas sofrendo de doenças psicoemocionais. Sim, esta é uma geração emocionalmente doente. São feridas emocionais, são doenças emocionais que ferem a alma humana. Tudo aquilo que é da ordem emocional, sentimental, está no campo da psique humana, está no campo da mente humana, da alma humana. Porque a inteligência emocional é a inteligência da alma. Essas doenças emocionais que ferem tua alma, que te fazem sofrer, elas precisam sim de cuidados, elas precisam sim de tratamento. E eu percebo nessas pessoas que brincam, que se alegram com a morte do indivíduo, com a morte do Lázaro, e que se alegram e faz piadinha com a morte do Lázaro, eu percebo aí um sinal de uma desordem emocional. Um sinal de que algo não está certo, de que algo não está bom no interior desta pessoa, no interior desta vida. Sim, não é normal. Da mesma forma, se Lázaro não tivesse morrido, se estivesse vivo e preso neste momento, haveria uma fila enorme, uma fila grande de jornalistas querendo entrevistar o Lázaro, querendo fazer uma entrevista, querendo saber os detalhes, as minúcias de cada crime. Qual era o sentimento, a emoção que movia o Lázaro na hora de ceifar uma vida, na hora de pôr fim à vida de uma pessoa. E também nisso eu vejo um sinal de uma desordem, de uma doença emocional, de um desequilíbrio emocional. Não é normal essa busca pela fama, por fazer riqueza em cima dessas histórias macabras. Por quê? Porque essas histórias, quando registradas, elas se tornam gatilhos emocionais que vão deflagrar a ira, a revolta, o sentimento de vingança e essa ira, essa psicopatia em outras pessoas. Como assim, Cleilton? Gatilho mental, deflagrar, o que é isso? Nós, seres humanos, nós escondemos tudo aquilo que é ruim. Toda a sua frustração, seu fracasso, sua perda, suas derrotas. Nós temos a tendência natural de esconder isso das outras pessoas. A gente só quer mostrar o sucesso, a conquista, a vitória. As perdas e os fracassos a gente esconde. Existe muita energia ruim, negativa, de dor, de sofrimento, de frustração, de abuso, de revolta. Muita energia ruim, negativa, represada no porão do nosso subconsciente. Existe uma represa monstruosa de energias de frustração. E quando há um gatilho emocional, e o gatilho seria uma história dessa de um Lázaro que saiu matando pessoas, seria um livro, seria um jornal, a entrevista, um vídeo, seria um gatilho que ia acionar em outras pessoas essa psicopatia, essa ira contra a sociedade, contra as outras pessoas, essa ira e essa revolta contra o desconhecido, mas que me leva a matar, a aniquilar, a fazer o mal, a fazer atrocidades na vida de outras pessoas. Sim. Por isso que não é normal você fazer o registro dessas histórias e afamar esses indivíduos sociopatas, esses criminosos. Quando você leva ele ao status de anti-herói, ao status da fama,
você torna essa história um gatilho para deflagrar em outras pessoas esse mesmo sentimento, essa mesma impulsividade, essa sociopatia. A ira, a revolta contra a sociedade, porque uma vida frustrada, a pessoa se compara. Ela compara a sua vida com a vida dos outros. E ela pensa, por que eu não sou digno? Por que eu não mereço? Por que eu não ganho? Por que eu não recebo? Por que eu não conquisto? Por que para mim é mais difícil? Por que para os outros é tão fácil e para mim é tão difícil? Então essa comparação, entenda, toda vez que você entrar nesse jogo, no jogo da comparação, de comparar a sua vida com a vida dos outros, você já perdeu. Porque não é certo você fazer essa comparação de vida. Você já perdeu toda vez que você se comparar com os outros. Vai gerar frustração, porque você vai se sentir um fracassado. Porque você vai ver que aquela vida editada, aquela vida fantasiada, aquela vida ali maquiada que as redes sociais mostram, não é uma vida real. É uma vida superficial. Não é uma vida real. Na vida real existe sim dor, sofrimento, suor e lágrimas. Mas com tudo isso você tem a capacidade, a sua liberdade de ir lá e transformar esse suor em conquista, em transformar essa dor em alegria, fazendo, servindo, fazendo o bem. Sim. Então perceba, não é normal você se alegrar com a morte do outro, é um sinal. E você precisa estar em alerta para perceber esses sinais. Não é normal você se alegrar com o sofrimento, com a desgraça, com a morte dos outros. E a gente precisa fazer essa reflexão. Qual é a vida boa? O que eu preciso fazer para ter uma vida boa, para levar uma vida boa aqui nessa terra, neste mundo? Então a gente precisa fazer essa análise. Porque esta geração, você vive rodeado, cercado por pessoas doentes. Doenças emocionais. Doenças emocionais. Pessoas frustradas, pessoas que se sentem oprimidas, fracassadas, que escondem no subconsciente da sua mente uma represa enorme, gigante, uma represa de energias negativas. O acúmulo de energias de traumas, de violações, de dor, de sofrimento, de angústia, de problemas mal resolvidos ao longo de toda uma vida. E gatilhos, fatos, histórias, acontecimentos podem sim ser o gatilho para acionar, para despertar todo esse lado sombrio, para despertar toda essa energia reprimida e sair fazendo o mal para outras pessoas. Se você percebeu um sinal desse em você, você que é pai, você que é mãe, se você percebe sinais nos seus filhos, fique em alerta, faça algo. Como que a gente cura o ódio, a raiva e o amor? Com compreensão, com atenção, com carinho, com afeto. Fique em alerta, cuide dos seus, cuide da sua família, porque esse mundo está cheio de pessoas doentes, de pessoas que vivem uma vida banal e superficial e que não querem assumir a responsabilidade de viver uma vida real, com maturidade, com responsabilidade, acordar cedo, trabalhar, levar uma vida a sério, respeitar os outros. Sim, a maioria quer viver uma vida banal e superficial, reprimindo, escondendo suas frustrações. Mas uma hora, essa frustração que está sendo escondida, ela pode ser deflagrada. E quando ela se revelar, ela pode se tornar uma desgraça na vida dos outros. Por isso você cuide de sua família, cuide dos seus filhos, cuide dos seus relacionamentos, cuide de você. Porque você é o único responsável pela vida que você tem, pela vida que você leva. Como que você vai curar o ódio, a revolta, a frustração? Com atenção, com afeto, com carinho. Vá lá e faça. Cuide da sua vida, porque os outros jamais vão fazer isso por você.